Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 2 do 8º ano. E o tema da nossa aula é Revolução Puritana. Para isso, nós temos os seguintes objetivos. Explicar os motivos que levaram à Guerra Civil de 1642 e os grupos que se formaram. Identificar as principais ações na República de Cromwell e apontar o governo de Ricardo Cromwell, os motivos que levaram à restauração da monarquia na Inglaterra. Antes de mais nada, pega seu caderno, lápis, caneta, borracha, busca o seu livro didático, aquele que está lá na bolsa, lá guardadinho, nunca mais mexeu. Ele é importante nesse momento, é seu instrumento de estudo. Qualquer informação que você ache relevante na sua ideia, seja importante, anote. E se tiver alguma dúvida, também faça as anotações para depois perguntar para o seu professor ou buscar na internet alguma curiosidade. A aula é para isso. Agora vamos iniciar? Então, lembram da Rainha Elizabeth I, que estava no governo da Inglaterra? Então, ela não deixou herdeiros. O trono inglês foi entregue aos Stuart, que já governavam a Escócia e faziam parte da família da rainha. Eles eram primos da rainha, então estava mantendo a nobreza no poder. No governo ou nos governos dos Stuart, de Jaime I e Carlos I, os conflitos se intensificaram entre os dois grupos. A monarquia, ou seja, o rei e toda a nobreza que fazia parte da família, dos familiares, dos parceiros do rei, contra a burguesia e a pequena nobreza, que não era tão ligada ao rei. Mas por que eles brigavam? Quais eram os motivos desses conflitos? Entre os motivos, o principal era a questão financeira. Por quê? Os preços subiam e a burguesia estava cada vez mais enriquecendo. Já os rendimentos da coroa e da alta nobreza estavam estagnados e defasados, ou seja, parados, não crescia mais. Só a burguesia estava enriquecendo, a nobreza não. Mas só o parlamento podia autorizar as cobranças de impostos. Só o parlamento, aquele grupo de legisladores, é que poderia criar novos impostos ou tirar algum imposto que não funcionasse. Então, o que aconteceu? O Jaime I, no seu governo de 1603 a 1625, quais foram as ações dele? Ele tentou controlar o avanço burguês, esse crescimento da burguesia. Como? Aumentou os impostos, coisa que ele não podia, só poderia ser o parlamento. Houve uma perseguição religiosa aos puritanos, que eram os calvinistas, quem fazia parte da religião em que João Calvino tinha iniciado ali na Suíça. Nós estudamos isso no 7º ano. E ainda houve a dissolução, acabou, se fragmentou, não tinha mais força, do parlamento, o qual foi inativado por 8 anos. Desde o século XIV, o parlamento ele era composto por dois grupos. A Câmara dos Lordes, que eram nomeados pelo rei, e a Câmara dos Comuns, que eram eleitos pelos mais ricos. Ali, entre eles, inclusive, estavam, de certa forma, os burgueses representados. Ninguém vive para sempre, né, Zezinho? E o que aconteceu quando Jaime I morreu? Quem vai assumir o governo é o seu filho, o Carlos I. Mas será que ele conseguiu manter esse poder em mãos? Vamos entender. Carlos I governou de 1625 a 1649. Quais foram as principais ações dele no poder? Então, ele teve uma mesma política, as mesmas características políticas que o pai
esteve no poder, mas ao contrário do pai que tinha prestígio, ele não tinha. E ele ainda resolveu aumentar de novo os impostos para manter a riqueza da coroa. Então, em 1642, inicia uma guerra civil conhecida como Revolução Puritana na Inglaterra. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Então, a Guerra Civil, a Revolução Puritana, ela vai dividir a Inglaterra em dois grandes grupos. Os realistas, que eram os apoiadores do rei, e os parlamentares, que defendiam a questão do parlamento para criar as regras, que ele mandava mais que o rei. Entre eles nós temos os puritanos e também os presbiterianos. Ali a questão dos anglicanos, calvinistas, a religião ali tá muito forte nesta guerra, tá? Entre os parlamentares haviam esses dois grupos e a gente vai entender agora o que cada um deles defendia. Os puritanos, que eram compostos pela pequena nobreza, burgueses e também camponeses. Eles eram chamados de cabeças redondas. Eles eram chamados assim por causa do corte de cabelo deles e porque eles não usavam perucas como os demais. Eles defendiam a forma republicana de governo e também uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição de terras. Já os presbiterianos, que eram aristocratas, donos de grandes pedaços de terra e também burgueses mais ricos, defendiam a monarquia constitucional, um rei que respeita um conjunto de leis feitas para o povo pelo povo. Igualdade também de direitos. Não tem que, porque você é nobre, que você vai ser julgado diferente, vai ter possibilidades diferenciadas. Tem que ser meio que igual para todos. Aí o que acontece? Uma pessoa vai se destacar nessa guerra, Oliver Cromwell, que era membro da pequena nobreza e também puritano. Ele que comandou o exército dos parlamentares, aqueles ali entre puritanos e presbiterianos. E ele assumiu o governo da Inglaterra em 1649, após proclamada a República. E o que aconteceu com o rei Carlos I? Ele foi preso e condenado à morte por decapitação. Então, assim, a figura de Oliver Cromwell era uma figura bastante forte, porque pense, ele ganhou a guerra, que até então não se acreditava muito no grupo dele em ganhar, né? Porque até haviam divergências mesmo dentro do grupo e não estavam apoiados pelo rei, não apoiavam o rei. Ele vence. Como ele é o grande líder, dão o poder para ele. Para mostrar que ele estava mesmo com o poder em mãos e que quem o questionasse poderia acontecer o pior, o que ele faz? Realmente ele vai lá e mata o rei Carlos I. Mais ou menos como fosse o símbolo de dizer assim, olha o que aconteceu com quem me questionou, com quem era contra o que eu penso, olha o que pode acontecer contigo. Muito bem. A República de Oliver Cromwell, ou o Lorde Protetor da Inglaterra, como era conhecido, foi onde a economia inglesa foi impulsionada, até porque ele criou em 1651 os Atos de Navegação, onde todas as mercadorias negociadas com a Inglaterra, elas só poderiam ser transportadas em navios ingleses, ou nos navios dos países que produziam essa mercadoria. Então, com isso, há um fortalecimento da marinha inglesa, cada vez mais investimento em novos instrumentos. Mas olha o que o Zezinho me lembrou. Cromwell foi muito autoritário. Em 1653, ele acabou com o parlamento e estabeleceu uma ditadura hereditária, ou seja, que passava de pai para filho.
Sabia que ele executava as lideranças, ele executou, aliás, as lideranças que ajudaram a colocá-lo no poder? Então, todos aqueles líderes lá entre os presbiterianos e os puritanos que ajudaram a Oliver Cromwell a estar no poder da Inglaterra, ele no fim, com medo de perder esse poder, acabou executando-os. Vejam que o cara não era fácil assim. Claro, ajudou na parte econômica inglesa muito, mas tem a questão social. Vamos entendê-la. Ainda bem que ninguém vive para sempre, ô Zezinho. O Oliver Cromwell acaba morrendo e quem assume o poder na Inglaterra é o Ricardo, o Ricardo, seu filho. Mas vamos entender como é que foi o governo dele? Então, o Ricardo Cromwell não tinha o mesmo prestígio que o pai. Afinal, o pai tinha ganho uma guerra, né? Ele ganhou uma guerra. O Ricardo, ele apenas herdou o poder. Ele não conseguiu manter essa estabilidade política que o pai havia conquistado. E os burgueses, este grupo rico, sem muita participação política, mas que aos poucos está dominando a Inglaterra, ficaram com medo de uma nova guerra civil, que poderia, inclusive, prejudicar os avanços na área econômica. Então, em 1660, eles acabaram por apoiar a restauração da monarquia. Então, quem assume o governo inglês? É o Carlos II, que era filho daquele rei Carlos I, que o Oliver Cromwell havia decapitado. Então, aqui nós percebemos o retorno dos Stuart ao poder da Inglaterra. Com isso, vai dar início ao processo de uma nova revolução, ou uma continuação da revolução do século XVII. Mas já é spoiler demais da próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham alcançado os objetivos desta aula, feito as anotações. Se necessário, recorra aos slides ao seu livro didático ou ao seu professor, ok? Vamos para as atividades. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!